Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós estamos diante de Ti, como nós gostaríamos também de ver o Senhor, como nós gostaríamos de ter a experiência de ouvir, às vezes sem o Senhor falar uma palavra, como aconteceu nessa experiência. Ele, só de estar ali, tanta coisa mudou no conceito, no pensamento, e nós também cremos, ó Deus, que Tua palavra é viva, o Senhor fala pela palavra, mas o Senhor fala também por experiências vivas, experiências de hoje, porque o Senhor é vivo, o Senhor está presente conosco, o Senhor está interessado em falar conosco. E nós queremos realmente ter essa experiência diariamente, queremos buscar isso diariamente, sabemos que é algo precioso, que não acontece todos os dias, mas é algo que é muito especial quando o Senhor fala conosco. E nós temos esse encontro semanal, nós queremos realmente que o Senhor fale conosco, o Senhor venha e abra o nosso coração, que o nosso coração possa arder com os dois no caminho de Emaús. O Senhor fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, se vocês se lembram onde nós paramos, nós terminamos uma parte, né, da sequência histórica. Nós terminamos segundo Reis, segundo Crônicas, terminamos também um relato, vamos dizer assim, extra, né, que não tem Crônicas e Reis, tem outros relatos, nem Jeremias, né, que nós temos visto. E então nós temos visto bastante coisa triste, né? Nessa é uma época muito tenebrosa, né? Uma época de juízo, uma época de cativeiro, assim, a história do povo de Deus com Israel que vem lá de trás, no tempo de Moisés. Deus previu, né? Deus falou: olha, se vocês não forem fiéis à aliança, pode acontecer isso, vai acontecer várias coisas, a disciplina, né? A medida mais drástica que Deus falou que iria trazer para o seu povo era arrancá-los exatamente da terra que Ele deu para eles. Então, esse é o período que nós estamos estudando, e a vida de Jeremias. Nós temos visto várias coisas nessas últimas aulas sobre como Jeremias viveu uma vida muito, muito difícil, muito cheia de dores, porque ele deu uma palavra para o povo e o povo, na grande maioria, a gente não tem registro, sim. Será que alguns ouviam, alguns se arrependeram? Provavelmente. Mas o povo como um todo não deu ouvidos, não mudou, e a situação chegou a esse ponto, né? E a história de Jeremias vai até além do momento final do início do cativeiro, com aquele remanescente que ficou em Israel. E nem eles, depois de ver tudo que tinha acontecido, de como Deus realmente tinha confirmado as palavras de Jeremias, mesmo assim, aquele remanescente também não deu ouvidos, até acusou Jeremias de não estar, de estar em aliança, ou querendo o mal deles, em aliança com o rei de Babilônia. Então foi assim, realmente um final, não só uma vida triste, mas foi um final triste na vida de Jeremias. Então, antes da gente, agora próximo sequência, né, nossa da história, é falar um pouco sobre o tempo do cativeiro. Então, ainda não vamos falar sobre isso hoje, nem na próxima aula, mas esse é o próximo assunto nosso, assim, ter alguns subsídios que a gente tem no livro de Ezequiel, não muita coisa, mais no livro de Daniel, né? Daniel foi o profeta durante o período do cativeiro, então a parte histórica que a gente mais consegue ter algumas informações sobre o que estava acontecendo com o povo durante o período do cativeiro seria mais com Daniel. Então nós vamos falar e também vamos buscar também algumas outras informações históricas, né? Porque esse tempo do cativeiro não tem tanta coisa na Bíblia,
mas foi um tempo muito importante. E só para vocês terem uma ideia, que uma instituição judaica, que hoje todo mundo conhece, seria o tipo de igreja dos judeus, é a sinagoga. E a sinagoga, ela não aparece na Bíblia durante o tempo... Todo esse tempo que a gente já estudou, não tinha sinagoga, não existia isso. E quando que a sinagoga surgiu? Quando que a sinagoga nasceu? Exatamente nesse período do cativeiro. O templo estava destruído, o povo estava fora da terra prometida, então foi aí que eles começaram a ter esse culto, que era a leitura da lei e fazer orações, o culto aos sábados na sinagoga, que era uma coisa já muito presente, muito forte nos evangelhos, no tempo de Jesus, dos apóstolos. A sinagoga aparece muito, apesar de já ter um outro templo, mas a sinagoga continuou. Bom, isso é só para vocês terem uma ideia para onde nós vamos. Mas antes de deixar Jeremias, nós queremos gastar, não sei se vai ser 2 ou 3 aulas, falando sobre um outro aspecto, porque Jeremias, em termos imediatos, ele não tinha muita coisa boa para falar, né? O tempo, a mensagem dele, o tempo dele, o que Deus estava falando naquele momento, era um tempo muito difícil, e o que ia acontecer era realmente o cativeiro. O povo não se arrependeu, então nem tinha como reverter aquilo que foi determinado. Mas durante no meio dessa mensagem, Jeremias também profetizou. Não são muitos capítulos, não tem, né? Isaías, por exemplo, você tem muitos capítulos falando de restauração, daquilo que Deus vai fazer no futuro. Jeremias é um profeta que tem muita visão da glória de Deus, daquilo que Deus vai fazer no futuro. Jeremias e Ezequiel, os dois, não têm muitas coisas para falar, assim, eles não são muitos capítulos. A maioria dos 2 livros são profecias de juízo e falando sobre a situação que estava acontecendo naquele momento. Mas os 2, Jeremias e Ezequiel, os 2 têm profecias da nova aliança, e, aliás, são as profecias mais nítidas, mais claras, mais definidas a respeito da nova aliança. Então, nós queremos falar um pouco sobre essa mensagem de esperança. Hoje nós vamos fazer assim, algo assim, que me veio à atenção. Eu vi um estudo, achei assim, muito interessante, que mostra que os primeiros... Jeremias 1 fala do chamado de Jeremias, né, o primeiro capítulo, mas capítulos 2 e 3, Jeremias 2, 3 e o comecinho do 4, são uma espécie de resumo do livro todo, e eu nunca tinha visto isso, então me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Nós vamos sim ver um pouquinho nesses primeiros capítulos, como essa seria... quem sabe assim, a primeira profecia, ou a primeira, assim, mesmo os livros proféticos, eles são compilações, porque não tinha ninguém gravando, né, como grava essas aulas ou grava mensagens hoje, né? Então eles dependiam totalmente da memória, anotavam coisas, mas os livros proféticos, como os livros históricos, são compilações. O que quer dizer compilação? Assim, pessoas anotavam, tinha várias coisas, os evangelhos de Jesus são compilações, pessoas que tinham testemunho, que contavam uma história, então fazia parte, né, juntava e fazia parte do relato todo. Então, o livro de Jeremias, como a gente já viu, nem é cronológico, mas esses primeiros capítulos trazem uma mensagem que é quase que um resumo do livro todo. Então, nós não vamos ler os capítulos inteiros, mas vocês estão com o esboço nas mãos, podem olhar. Assim, eu vou chamar a atenção para alguns pontos, porque depois a parte interessante é que os capítulos de Jeremias que falam sobre restauração também estão... a maior parte das promessas de restauração estão também em 4 capítulos.
30, 31, 32 e 33, né? Do capítulo 30 até 33 de Jeremias, até os estudiosos chamam isso é um título que as pessoas, os estudiosos deram, né? Mas é chamado Livro da Consolação. Dentro do livro de Jeremias, né? Então tem essa parte, como nós vimos aqui, né? A Lamentações, né? Que é até um livro à parte. Então tem profecias, tem lamentações, tem diálogos, tem muitas coisas, mas as profecias sobre restauração não são todas, mas uma boa parte das profecias de restauração, de nova aliança, estão reunidos nesses capítulos de Jeremias. E esses capítulos fazem um paralelo com esses tópicos que a gente vai mostrar. Então, hoje assim é mais ou menos para dar um apanhado geral sobre esses primeiros capítulos e como eles se relacionam com as promessas de Deus. Então, vamos lá, abram sua Bíblia em Jeremias 2 e a gente vai, assim, nós vamos chamar atenção só para alguns tópicos que nós podemos encontrar aqui e depois nós vamos para essa parte de restauração e vamos mostrar como ao mesmo tempo que Deus estava falando, assim, teve um momento que Deus falou com Jeremias, não ore mais para que o povo seja restaurado, para que não haja o cativeiro. Não ore mais porque já passou, não tem mais retorno. Então, nesse sentido, a situação imediata era desesperadora, era triste, era terrível. Porém, havia uma esperança, havia uma promessa. Então, é isso que a gente quer ver e depois, na próxima aula, a gente quer realmente entender mais sobre como esse processo essas promessas de restauração se relacionam conosco hoje, que nós estamos vivendo numa época em que as duas coisas são importantes, mensagens de advertência, de juízo, mas também mensagens de restauração. Então, essa ligação entre as duas coisas é um tema na Bíblia e a gente precisa entender mais. Então, vamos só os primeiros versículos de Jeremias 2, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor. Porque o capítulo 1 só fala do chamado dele, Deus falando assim, eu conheço você antes de você nascer, estou colocando você para profetizar e tal. Então esse aqui seria a primeira, pelo menos na sequência aqui, a primeira profecia. Veio a minha palavra do Senhor, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios. Por que usa umas palavras tão complicadas, né? Alguém tem uma palavra mais... Noivado. Aí. Noivado dá para entender. Agora, desposórios, aí fica difícil, né? Do amor do teu noivado. Quer dizer, era o início do relacionamento, né? Israel está falando coletivamente, né? De Israel como nação. Então, ele fala... até assim, a gente fica pensando, quando que foi essa época, né? Porque parece assim, pelo relato bíblico, o povo estava sempre, né? Quando saiu do Egito, logo depois que saíram, já começaram a murmurar, no Monte Sinai fizeram um bezerro de ouro. Então, quando foi que Deus viu neles? Mas é claro que houve, né? Houve momentos em que Israel estava realmente correspondendo ao amor de Deus. Então, primeiro, assim, esse aqui é só para mostrar, terminando o versículo, de como me seguiste pelo deserto numa terra não semeada. Então, Deus está usando aqui a figura que é usada em muitos lugares na Bíblia, é uma das principais metáforas, principais figuras de linguagem que Deus usa para falar do relacionamento dele com o seu povo, que é um relacionamento conjugal, que é um relacionamento de marido e esposa, de noivo e noiva, né? Porque a ideia da aliança é que vai ter um casamento, mas e no Monte Sinai era para ser, na figura, o Monte Sinai era o casamento. Eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, passaram pela Páscoa, né? Depois pelo Mar Vermelho, e chegaram ao Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com eles. O que é aliança? Aliança é casamento, né?
O que é casamento? Casamento é uma aliança. Então, Deus faz isso e ele, assim, esses temas, né, eu não vou tomar tempo porque eu quero só dar mais essa vista panorâmica e chegar na relação com a nova aliança. Mas durante o livro de Jeremias, se você for reler o livro de Jeremias, você vai encontrar essa figura usada muitas vezes, né? Deus falando com o seu povo como uma esposa. Ezequiel usa essa figura, muito usada. Tem o livro de Cantares, tem muitos lugares na Bíblia que mostra essa mesma figura. E dentro do contexto da história de Israel, Israel é a noiva ou é a esposa que foi infiel. Então, é o tema que é usado assim, em grande parte do livro e muitos lugares na Bíblia. Deus está usando. O profeta Oséias usou bastante essa figura, ele até viveu, né? Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Então, o profeta precisou vivenciar o que Deus experimentou, que Deus estava vivendo, né? O profeta precisava sentir. É interessante isso, né? Deus quer que a gente sinta o nosso pecado, mas muitas vezes Deus faz questão de levar a gente a se colocar no lugar dele. Quem somos nós para imaginar como Deus se sente? Mas Deus quer que a gente viva isso. E o profeta tinha essa função especial de mostrar ao povo o coração de Deus. O que Deus estava vivendo? O que Deus estava experimentando? Então a gente pensa, puxa, né, tanto sofrimento, tanta disciplina, tanta coisa acontecendo nessa época, o povo sofreu, mas é importante a gente pensar como Deus sofreu em tudo isso. Então, esse é um dos temas principais, é Israel como uma esposa infiel, né? Ele até depois passa para o capítulo 3, ele começa o capítulo 3 também usando essa figura, e ele usa uma ideia que está na lei de Moisés, em Deuteronômio, mas que fazia parte da vivência cultural daquele povo, e hoje muita coisa mudou, a gente tem outras práticas, outros sentimentos culturais, mas naquela época, isso que ele vai descrever aqui era uma coisa muito forte. A gente pode falar assim, não, isso faz parte de uma cultura machista. Sim, fazia parte de uma cultura machista, mas, por outro lado, né, se você conseguir ver Deus, porque Deus tinha que falar a linguagem deles, então Deus usou a linguagem que eles podiam entender, que era uma cultura que tinha esse tipo de costume e era o que eles podiam entender. Mas, ao mesmo tempo, isso não é só uma coisa cultural daquela época, isso é uma coisa que mostra o sofrimento de Deus e também a misericórdia de Deus. Então, olha o que está escrito aqui. Se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se juntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Se você não entendeu, eu vou traduzir. Na lei de Moisés era assim, podia ter divórcio. Lembra que até os discípulos perguntaram para Jesus, na lei de Moisés podia ter divórcio. Aí Jesus falou assim, Moisés permitiu, mas não era o propósito original de Deus, era por causa da dureza dos seus corações, porque, né, tinha essas situações, então tinha que lidar com essas situações. E a gente pode falar isso até hoje. Existe separação? Existe divórcio? Existe, mas não é a vontade de Deus. Mas dentro das regras, das normas do divórcio no Antigo Testamento, tinha uma lei que falava assim, o homem ele quer se divorciar, então separa, tinha até um tipo de um documento que lavrava, e aí a esposa poderia se casar com outro homem, mas depois, se ela se separasse daquele outro homem, ela não podia, ou ele, né, isso era mais voltado para o homem não podia depois voltar para a primeira esposa. Para a gente isso soa meio estranho, uma idade, assim, separou, casou com outro,
a esposa casou com outro, mas depois separou de novo, qual que é o problema de voltar para o primeiro marido? Mas dentro da cultura e até dentro daquilo que eles tinham como norma, isso era uma coisa impensável. Era impensável. Isso era uma coisa que ele fala assim: não se poluiria de toda aquela terra. Agora, ele está usando uma ilustração que muitas vezes, né, naquela cultura dominada pelos homens, o divórcio geralmente partia do homem. Mas ele tá invertendo a situação, porque na relação de Israel com Deus, não era Deus que estava querendo se separar. Quem tinha sido infiel era Israel, a esposa. Então não era Deus que estava no paralelo estava dizendo: eu não quero mais você. Porque a ideia era assim: você vai. Não é desejo de Deus desde o início, não era desejo de Deus que houvesse quebra de aliança. Mas, cara, se você vai mandar sua esposa embora, então também não procure voltar a ela depois, porque aí vira uma bagunça, né? Tive uma aliança com ela, agora ela tem uma aliança com outro homem, agora volta a ter aliança comigo. Assim, para eles era, sim, virou uma confusão, virou uma bagunça. E para Deus, Deus queria assim, aliança é uma coisa muito séria. Se tem quebra de aliança, então faça direito e não fique mudando toda hora, né? Mas Deus está dizendo, isso é um absurdo. Depois de separar, voltar de novo. E dentro aí numa outra conotação, também bastante assim, dentro dessa cultura machista, mas dentro dessa cultura, a ideia era a mulher, agora sim, pensando no caso de Israel, quem tinha sido infiel, quem não estava querendo mais relação, manter a aliança, era a mulher. No fim, lá adiante, no capítulo 3, do versículo 6 em diante, ele fala dos dois reinos, né, os reinos divididos, né, Israel no norte e Judá no sul, e ele falou assim: Israel já foi infiel, eu já dei carta de divórcio para ela, porque nessa época Israel já tinha ido para o cativeiro. Então, aqui também, você tá, como Israel eram dois reinos, era como, que também era comum naquela época, Deus era marido das duas, né? Deus era marido de Israel e Deus era marido de Judá. E ele está dizendo assim, essas duas esposas são irmãs. E a mais velha, sei lá, a Israel, as 10 tribos, foi infiel e eu dei carta de divórcio, vai para o cativeiro, estamos separados. Quebrou a aliança. E aí ele diz, Judá, que viu o que aconteceu com a irmã dela, não levou isso em conta, não mudou o seu comportamento, e aí ele fala, por isso, você é pior do que sua irmã. Porque, vamos dizer assim, você já teve a oportunidade de ver, você já viu, já teve mais advertência, mais chance, então você é pior do que a sua irmã. Então, ele está dizendo que é impensável na cultura deles esse marido voltar a aceitar essas esposas de volta. E é mais ou menos isso que Oséias mostra lá no livro dele também, né? Que ele mandou o profeta casar com uma prostituta e a prostituta foi infiel, mas mesmo assim Deus queria. Então a ideia é assim, Deus está realmente... algumas pessoas até criticam essas passagens e essa mensagem dizendo que Deus está se mostrando como machista, mas na verdade é o contrário, porque Deus está indo contra a cultura. Deus está indo contra aquilo que era normal para eles. E ele está dizendo assim, mesmo assim, eu quero vocês de volta, né? Versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei. Em Oséias ele fala também, assim, apesar da infidelidade, apesar de tudo que eles fizeram, eu,
Deus fala assim: eu, o marido injuriado, o marido que foi abandonado, traído, eu quero vocês de volta, ok? Então, esse é um, é um tema muito forte, né, no livro e em outras partes da Bíblia também. Quando usa metáforas, quando usa essas ilustrações, é interessante porque, às vezes, até no meio do mesmo discurso, ele usa mais de uma metáfora, ele usa várias figuras, né? Então, existem outras metáforas, só rapidinho para vocês, voltem no capítulo 2, versículo 3, fala que Israel era santo para o Senhor, eram as primícias da sua novidade. Primícias era um termo agrícola, né? Que quando eles faziam uma plantação, fosse de trigo, de cevada, ou de azeitonas, de uvas, fosse qualquer tipo de plantação, sempre as primícias deveriam ser oferecidos ao Senhor, né? As primícias pertenciam a Deus. E isso fala assim de que o melhor da nossa vida pertence a Deus, né? Às vezes as pessoas usam isso para se referir ao dízimo, não é totalmente errado, mas é sempre um grande erro você reduzir algo que deveria ser uma coisa de coração e que é muito mais abrangente, tá certo? Que o dinheiro é uma coisa muito importante na nossa vida, então você pode ser muito espiritual e dizer minha vida toda é de Deus e você não dá nada para Ele, né? Então é uma mentira, né? Mas por outro lado, você pode dar a Deus uma oferta, pode dar 10%, pode dar mais de 10%, e sua vida não ser realmente do Senhor, porque isso representa tempo, isso representa devoção, isso representa o coração. Então, ele usa outra metáfora que é das primícias das plantações, né? É o melhor, é o primeiro que aparece, em vez de assim, puxa, eu estou esperando tanto tempo, né? Imagine assim a vida de um agricultor. Ele não tem colheita o tempo todo. Então, ele tem que esperar meses para que aquela plantação renda alguma coisa para ele. E quando árvores como a oliveira, ele tem que esperar anos, né? Então, é algo assim que quando a gente planta, quando a gente se empenha, quando a gente investe, seja dinheiro, seja tempo, a gente quer o retorno daquilo para nós. E Deus está falando assim, as primícias não são para você, as primícias são para mim. Então, Israel, como nação, Israel, isso é um conceito muito importante, não posso parar nisso aqui, mas é muito importante entender, Israel representa as primícias de todas as nações, porque a Bíblia fala que todas as nações, Jesus vai reinar sobre todas, mas ele começou lá atrás, e ele tem um propósito hoje de fazer algo com a nação de Israel. Então, isso não é porque são melhores, não significa que é exclusividade, que tanto Israel como a igreja também é primícias. Porque se nós entendemos algo sobre quem é Jesus, e estamos procurando servi-lo, nós somos as primícias, porque Deus tem muito mais gente para trazer e para entrar nessa mesma relação com Ele. Então, isso é outra figura. Depois tem a figura da vide, que está, acho que no capítulo 2, versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Vide, né, a parreira, né, a planta que dá uvas. Eu te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta corrupta, como de vide brava? Então, é outra figura, assim, a esposa ou a noiva, a esposa, ela era devota, ela amava o seu noivo e algo aconteceu que virou, né? Ela se tornou infiel. A vide
ela era uma planta, não era uma raça ruim, não era uma semente ruim, não era uma qualidade ruim, era uma semente perfeita. Mas como que ela virou uma vide que não deu fruto e que se tornou uma vide errada, né? Outra figura, logo em seguida, é, é uma figura assim bem vívida, né? É uma descrição, ele chama no versículo 23, como podes dizer, não estou contaminada, nem andei após Baal, vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária é um camelo, né? Camelo fêmea, né? Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. E aí ele usa, né, assim, ele usa dois tipos de animais, né? A dromedária e a jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que no ardor do cio sorve o vento, quem lhe pode impedir o desejo? Então ele compara Israel a um animal que está no cio e que ninguém consegue controlar. E ele até fala, todos, o final do versículo 24, todos os que a buscam não se cansam, nem corra atrás dela, porque quando ela está assim, não adianta, ela vai atrás, e ele vai seguindo essa ideia, porque no versículo 25 ele fala, evita que teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede, quer dizer, para de correr de mim, para de ir para onde não tem água, não tem alimento, mas tu dizes, Israel, é inútil, amo os deuses estranhos, após eles irei. Então é uma dromedária selvagem que está no cio e ninguém segura, e a gente sabe que a nossa natureza humana tem muito disso, né? E a última metáfora que ele usa, ele fala, voltando assim para seres humanos, né? Ele compara com uma esposa, mas ele também compara com filhos rebeldes, né? 3,14 que eu já li, convertei-vos, ó filhos rebeldes. Então, ele tem uma relação de pai e ele tem uma relação de marido ou noivo, né? Então, são duas figuras. Ok. Número 3 aqui no esboço é a controvérsia, né? Esses dois capítulos, né? Eu não tenho tempo para ler, assim, mas Jeremias usa muito isso. No livro todo ele usa muito. Deus está falando com Jeremias, mas Deus dá uma mensagem para Jeremias que ele reproduz uma espécie de diálogo entre Deus e seu povo. Acabamos de ler assim, como ele diz, mas eu falo assim, mas vocês falam assim. Então, ele tem uma controvérsia, ele tem uma contenda. Volte para o capítulo 2, só quero que vocês assim, sintam, assim, porque se você pensar em nós como seres humanos, falhos, corruptos, que pisamos na bola direto, assim, nós somos infiéis, nós somos muito vacilantes, muito, assim, a gente muda toda hora, assim, nosso coração pensa uma coisa diferente. E Deus, ele tem um propósito, claro, ele não vai largar a gente. Mas se você pensar assim, Deus, ele não tem obrigação, como esse marido que a esposa traiu e foi embora, ele não tem obrigação de ir atrás da gente. Mas ele vai, e ele não fala assim, tem momentos que ele fala, eu vou trazer juízo, e queira ou não queira, vou tomar certas medidas, mas o que Deus quer, ele quer uma coisa voluntária. Então ele está sempre dialogando. E então, capítulo 2, versículo 4, ele diz, ouvi a palavra do Senhor ao caso de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim. Então, aí ele vai continuar, né? Não vou ler esse trecho todo assim, mas ele, na verdade, a maior parte do capítulo 2 é ele perguntando, ele questionando, mas por que vocês não me quiseram? Por que vocês me abandonaram? Olha aqui, versículo 13. O meu povo, 2,13, o meu povo fez duas maldades.
a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, ele fala assim, eu sou obrigado a ver vocês abandonar a fonte verdadeira de vida que tem em mim e, vamos dizer assim, se vocês, né, quando tem, né, um casamento e ou o marido ou a esposa resolve largar e vai atrás de uma outra pessoa, muitas vezes acontecem essas comparações, né? O marido ou a esposa, qualquer um dos dois, fala assim, mas você me largou para ir atrás desse traste, né? Assim, é uma comparação, assim, dizer assim, se você fosse atrás de alguém mais bonito, mais poderoso, mais, né, assim, eu acho que eu até entenderia, mas você vai atrás de uma coisa que não tem nada. Então Deus está falando assim, vocês largaram a fonte de água e foram atrás de uma cisterna rota, de uma coisa que não tem nada para te oferecer. Então, Deus tem uma contenda, Ele está questionando, Ele está perguntando, Ele quer, gente, como se a gente pudesse entender como Ele quer que a gente reconheça. Ele fala... deixa eu ver se eu achar, assim, tem tantos detalhezinhos aqui, mas talvez seja mais no fim. Tem um lugar que ele fala, só reconheça o que vocês fizeram. Eu queria que vocês entendessem, né? Vocês precisam realmente reconhecer o que vocês fizeram, e isso vai trazer uma restauração, né, um conserto com Deus, né? Então ele fala muito sobre isso. E dentro desse terceiro item aí, né, assim, dessa controvérsia, ele fala sobre duas coisas. A gente tem falado muito sobre isso nas aulas, então só vou mencionar. Tem duas coisas que parece que encarnam, que simbolizam a infidelidade do povo com Deus. Um é idolatria, né? Então eles largam Deus, que é vivo, que fala, que libertou do Egito, e vão atrás de um Deus de madeira, de pedra, que não tem vida, não tem... né? Então, assim, eles largam o Deus verdadeiro por um Deus falso que não representa nada, que não oferece nada. E a segunda coisa que representa, e isso, né, a gente tem feito bastante menção, eles deixam de confiar em Deus e vão confiar em outros países, né, em outras potências. Eles vão atrás do Egito, eles vão atrás da Síria. Só para vocês verem isso aqui, capítulo 2, versículo 18. Agora, que te adiantará ir ao Egito, beber as águas do Nilo? E que te adiantará ir à Síria, beber as águas do Eufrates? Então, ele fala sobre essas duas potências, né, que eram mais marcantes na época, porque depois veio Babilônia também, mas as 10 tribos foram levadas para o cativeiro pela Síria. Então, ele fala muito sobre essa dependência, como eles foram atrás, ao invés de confiar em Deus, eles foram buscar o apoio, a proteção, né, a segurança que é encontrada nessas outras forças humanas, né? E isso pode representar sistemas, pode representar... não é só, porque você fala assim, idolatria, então assim, é alguma coisa que conquista a sua paixão, mas confiar em outras potências não é um caso de amor, é um caso de buscar a segurança, né? No dinheiro, num sistema, em alguma coisa, né, na política, sei lá, alguma coisa que vai oferecer uma segurança no lugar daquilo que Deus oferece. Okay? Então, número 4 é separação e juízo. Isso não fica talvez tão forte nesses primeiros capítulos, mas no capítulo 3, né, que eu já mencionei aqui, onde 3, 6 em diante, que ele fala sobre
que ele vai dar uma carta de divórcio. Então ele está falando assim, ó, então chegou nesse ponto, nós estamos rompendo nossa aliança. A aliança acabou. E aí o livro de Jeremias desenvolve isso muito mais, porque durante o livro, como eu falei, Deus fala com ele para não orar mais, que não tem mais jeito. Então a situação é desesperadora. A situação aparentemente não tem solução. Do jeito que é apresentado várias vezes, assim, parece que até acabou. Deus não tem mais nada com seu povo. Mas não é verdade. E aí o item 5 é que Deus, apesar de tudo isso, ele chama para voltar, né? Então ele sempre fala, volta, volta para mim. Versículo 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, né? Versículo 23, 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Capítulo 4, versículo 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, voltai para mim. Né? Então, ele tem um chamado, e isso continua durante o livro, ele, apesar dessa situação desesperadora, apesar até de chegar ao ponto de dizer assim, não, agora em relação ao cativeiro vai acontecer mesmo, mas ele sempre chama para voltar. E, finalmente, nesses 2 capítulos também, a gente encontra uma promessa maravilhosa de restauração. 3, capítulo 14, de novo, né? Ele fala assim, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei, vos tomarei a um de uma cidade, a 2 de uma geração, vos levarei a Sião. Então aqui ele já dá, assim, bem no início do ministério dele, já dá uma promessa de restauração. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento de Deus, não é conhecimento intelectual, com conhecimento e com inteligência. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Olha, isso aqui é uma profecia também impressionante, porque Jeremias, ele profetizou 70 anos, né? E ele profetiza aqui que quando eles voltarem, eles nunca mais vão falar a Arca da Aliança. E você sabe que isso é verdade, que já eles construíram, né, reconstruíram o templo no tempo de Esdras e Neemias, mas nunca mais fizeram a arca. No tempo de Jesus não tinha arca, nunca mais, né, ele está falando assim, nunca mais se exclamará a Arca da Aliança do Senhor. Eles refizeram o templo, mas nunca refizeram a arca. Então, nunca mais teve a arca dentro do templo. Ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Por que não precisa da arca? Porque vai ter o próprio Senhor, né? Então, naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, todas as nações. Então, veja que Israel, Deus tem uma promessa para a restauração de Israel, porque Deus quer operar através da nação de Israel. Mas o que ele quer são todas as nações, ele não quer só Israel. Todas as nações se juntarão a ela em nome do Senhor a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá, esses são os 2 reinos, a casa de Judá com a casa de Israel. Juntas virão da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Então, essa é uma pequena promessa de restauração, mas vai ser mais ampliada no final. Então, vamos só dar uma pequena olhada, depois na próxima aula a gente vai falar mais sobre a nova aliança, mas só para a gente, então, esses são os temas principais, né, nesses 2 capítulos de Jeremias, são uma espécie de resumo de todo o livro. Você pode pegar esses temas que a gente colocou aqui, talvez até alguns outros, e você pode ver como todo o livro de Jeremias ele desenvolve esses mesmos temas. Mas aí agora nós queremos olhar para os capítulos, principalmente capítulos 30 e 31 hoje, só para ter uma ideia assim, de como essas mesmas coisas que ele falou, né, durante
todo o ministério dele, né? Todas as profecias, ele sempre estava usando essas mensagens, né? Israel é uma esposa infiel, né? Tem todas essas outras figuras também, a controvérsia que Deus tem, o povo não correspondeu, né? Eles não admitiram, eu não tive tempo de chamar a atenção, mas tem, acho que no capítulo 2 ou 3 de Jeremias, ele mostra o povo falando, não, nós somos inocentes, não tem nada de errado conosco, né? Então ele mostra que o povo não estava admitindo o erro, não estava correspondendo. Então que ia ter toda essa separação e juízo. Então só vamos pegar alguns temas assim, só para vocês verem como esses mesmos temas que ele começou falando e mostrando que viria juízo, que eles não estavam arrependidos, como isso vai mudar. Vai chegar o momento em que todas essas coisas que ele está descrevendo, que parece, até eu quero, no capítulo 30, versículo 15, fala assim: por que gritas por causa do teu ferimento? Tua dor ou tua ferida não tem remédio. Então, essa foi uma mensagem forte durante todo o livro de Jeremias. Assim, por isso que assim, é até difícil da gente ler e meditar, que parece que muitas coisas são colocadas assim, não tem solução. Acabou minha aliança e não vai dar mais, né? Chegou nesse ponto. Mas na promessa de restauração a gente vê que todas essas coisas serão resolvidas. Então, primeiro ponto, correspondendo com a esposa infiel, no capítulo 31, ele fala assim, versículo 1: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapar da espada achará graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então, isso reforça o que ele já tinha falado, assim, apesar da infidelidade de vocês, eu quero vocês e vou manter a aliança com vocês. Versículo 4: ainda te edificarei e serás edificada. Qual o nome que ele dá para Israel? Ó virgem. Uma esposa infiel é chamada de virgem. Ela é pura, ela não tem infidelidade, ela não tem outros amores, ela não tem, ela não está indo atrás de outros deuses, né? Então, essas figuras que ele usou, ó, uma esposa infiel vai se tornar uma virgem. No versículo, no capítulo 31 também, versículo 18: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado. Como novilho ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Então ele mostra que esse filho rebelde, que ele tinha falado antes, se tornou um filho que volta a amar, que volta a andar junto com Deus, né? A vide, que era uma planta que se corrompeu, ela volta, né? Versículo mais no início, né? Ele fala que eles vão ser plantados na terra novamente. Então, todas essas figuras, né, da esposa infiel, do filho rebelde, da vide, que deixou de ser uma planta boa, todas são restauradas, né? Em segundo lugar, né, o segundo item aqui, é que vai haver um novo êxodo. Isso fala em vários lugares nos profetas, né? Assim como Deus tirou o povo do Egito, ele vai trazer todos. 31, versículo 8: eu os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão cegos, aleijados, mulheres grávidas de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Então vai ter um novo êxodo. Isso
Em parte tem acontecido já, né? Assim, em termos do povo judeu voltar para a terra de Israel, em parte isso tem acontecido, porque tem gente em Israel de muitos e muitos lugares no mundo, né? Da Rússia, da África, né? A gente nem sabe como é que pode ter, né? Mas tem judeus que assim misturaram, né, com outras nações, sei lá, assim, mas são judeus. Então você tem os judeus que parecem com europeus, tem os judeus assim em Israel hoje tem duas regiões que tem um grupo grande de imigrantes que voltaram da Rússia. Existem congregações messiânicas que a maioria das pessoas lá são russas, são judeus que vieram da Rússia. E tem judeus da Etiópia, pretinhos, negros, assim, mas são judeus, né? E nós vamos ter uma honra muito grande esse ano. Tem vários irmãos que estão andando juntos há muito tempo, né? Que é o Asher, né? Que já veio várias vezes para o Brasil. Outro companheiro dele é o Dan Juster, que veio ano passado. E eles são 3 e, na verdade, tem um quarto que é esse judeu messiânico que está nessa igreja na Flórida, onde o pastor teve um encontro com Jesus. Mas o terceiro, né, então nós já tivemos aqui o Asher, já tivemos o Dan Juster, e agora em julho nós teremos Eitan Shishkov, que nasceu nos Estados Unidos, é judeu, mas ele trabalha mais nessa região da Galileia, onde era Galileia e onde tem essas congregações de russos, e a filha dele casou com um judeu etíope. Então, o genro dele é um judeu negro e vem junto com ele. Então, nós vamos ter o Eitan e o Avi Shalom, que é o genro dele, ministrando para a gente agora em julho. É uma coisa fascinante, uma coisa tremenda que Deus está fazendo. Mas lá em Israel existem congregações, e existem, assim, são congregações de pessoas que aceitaram Jesus, mas tem muita gente que não conhece Jesus ainda, tem muitos russos e tem muitos etíopes em Israel que vieram. Então, isso que ele está falando, vou trazer de várias partes do mundo, né? E isso tem acontecido, e é uma coisa muito linda de se ver. E só fazendo um parênteses, Deus não ama só os judeus, tem árabes maravilhosos, acho que eu falei da outra vez. Uma das coisas que mais me impressiona quando eu vejo essas reuniões de pessoas que estão buscando a Deus juntos é ver a aliança que Deus está formando entre judeus e árabes. Tem alguns irmãos árabes que são muito cheios do Espírito Santo, são pessoas maravilhosas, eles amam os judeus, são amados pelos judeus, e eles enfrentam dificuldades, porque o povo em geral não tem essa ligação, como nós sabemos. Ok, voltando aqui então, vai ter então um outro êxodo, e Deus vai manter as suas alianças. A aliança dele com Abraão, isso nós vamos falar mais na próxima aula. Entendendo como esse período de cativeiro e esse período depois de restauração, o que isso tem a ver com o propósito de Deus e com as alianças de Deus que nós, como igreja, fazemos parte. Então, isso é muito importante, e ele está dizendo aqui que... Quer ver? Só vamos ler um dos textos que fala sobre... capítulo 31, versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua das estrelas, para a luz da noite, que fende o mar, e faz bramer as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. E ele vai, né, no final do capítulo 33, também ele fala, 33, versículo 25, não, vamos começar no versículo 20. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono.
como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, ele aí continua assim, mas ele afirma e reafirma a aliança que ele tem com Abraão e com a descendência dele. Então, isso é muito importante e a gente está buscando realmente entender como igreja de maneira muito mais ampla como nós nos encaixamos nisso. Então, é algo tremendo, né, que a gente precisa entender cada vez mais. Terceiro ponto aqui, que ele vai libertar, volto para o capítulo 30, lembra que como o povo tinha ido atrás da Síria, do Egito, de outras nações, eles acabaram se tornando escravos deles. Né? Eles foram buscar apoio, mas na verdade o que eles encontraram foi opressão. E aí, no capítulo 30, versículo 8, diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, quebrarei as tuas algemas, nunca mais se servirão dele os estranhos. Antes ele servirá ao Senhor seu Deus. Então, ele está dizendo, versículo 10, não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor. Não te espantes, ó Israel, eu certamente te livrarei das terras de longe, tua descendência da terra do seu exílio. Jacó tornará, descansará, ficará em sossego e não haverá quem o atemorize. O que vocês acham? Esse texto já se cumpriu? Não se cumpriu? Cumpriu em parte? O que vocês acham? Porque ele está dizendo, vou trazer vocês de volta, assim, porque todo o tempo de cativeiro, lembra que acho que eu coloquei em alguma das aulas assim, que houve um cativeiro nessa época de 70 anos, eles voltaram do cativeiro, ficaram na terra, mas nunca mais eles foram, assim, teve um tempo dos Macabeus que eles ficaram livres de outros domínios, né? Mas com exceção desse período dos Macabeus, de mais ou menos 100 anos, o povo de Israel nunca mais voltou a ser um país independente, até 1948. Então, houve o período de cativeiro. Naquela época, eles voltaram do cativeiro, mas não se tornaram um país, não tiveram rei, não era um país independente. E aí depois, no ano 70, depois de Cristo, eles foram conquistados, eles já eram dominados por Roma, mas eles foram destruídos, a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70, e eles foram para um novo período muito longo, que aquele cativeiro foi de 70 anos. Esse último cativeiro durou quase 2.000 anos, né? 1900, 1800 anos. Então, aqui está falando, eu vou quebrar o jugo desses outros povos, outras potências, outros impérios sobre vocês. Vocês vão ser livres para me servir. Jacó vai voltar, eu vou trazer, né? Vai ter esse êxodo, pessoas vão voltar de todos os países. Então, em parte, está acontecendo, mas tem algo que não aconteceu. O que é? Olha o versículo 10, no final. Jacó tornará e descansará e ficará em sossego. Se tem alguma coisa que não tem lá, é sossego. Né? E isso é uma coisa que está nas notícias todos os dias. Né? Ataques e medo. Né? Então, é uma situação que não se cumpriu totalmente. E tem outras coisas que não se cumpriram também. O próximo ponto, arrependimento. Capítulo 31, versículo 9. Fala que, 8 nós já lemos, que eles vão voltar de todas as terras, e aí fala, versículo 9, virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Depois ele fala mais na frente, Efraim se reconhecendo o seu pecado. Então, olha como Deus ele sofre por causa do próprio castigo que ele precisa dar. 31, 20. Não é Efraim, meu filho precioso? Esse texto aqui fala muito comigo.
Efraim não é meu filho precioso, filho das minhas delícias? Embora eu tantas vezes fale contra ele, Deus precisou falar muito sobre os pecados, sobre a infidelidade, sobre as disciplinas, mas ainda me lembro dele, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Então Deus se comove profundamente por causa do sofrimento e ele promete que vai haver um retorno. Essa é outra coisa que não aconteceu, porque algumas pessoas voltam para Israel ou estão em outros países e reconhecem e estão buscando a Deus, né? Existem judeus ortodoxos que não entendem que Jesus é o Messias, mas estão buscando a Deus. Então, tem pessoas que estão cumprindo, pelo menos em parte, esse arrependimento. A cena que todos vocês já devem ter visto na televisão, em documentários, em notícias, mas é uma coisa muito, muito comovente. Ir no Muro das Lamentações e ver os judeus ortodoxos. Eu fui uma vez, estava um sol pior do que o sol de Americana, né? Assim, um sol terrível, e tem uma parte do Muro de Lamentações que é aberto, né? E tem uma outra parte que tem uma cobertura, tem até ar-condicionado lá dentro, né? Mas tem muitos que ficam ali lendo as escrituras, e vocês já viram, assim, eles fazem um movimento de balançar, assim, né? Na oração. E gente, isso, você pode fazer, não, eles fazem isso por costume. Gente, claro, pode ser feito só por costume. Pode ter gente lá que está fazendo só porque aprendeu e tal, mas é uma coisa que toca muito, assim, porque eles estão assim, Deus, esse muro, o que é o Muro das Lamentações? O que é aquele muro lá? Ele, na verdade, ele é um pedaço por muito tempo eu achava que era uma parte do templo. Não, não é uma parte do templo. É que chama o Monte do Templo. No tempo de Herodes, ele fez um aterro muito grande. E ele construiu, ele ampliou, né, o templo de Esdras e Neemias, e ele fez esse aterro grande. Então, ele colocou um muro de arrimo para segurar o aterro. Então, esse Muro das Lamentações, na verdade, é um resquício daquele muro que Herodes fez, que está segurando aquele monte lá. O que isso significa? Os judeus, que muita gente é contra Israel hoje, e tem razão em algumas coisas, porque Israel, às vezes, ao invés de ser a vítima, às vezes Israel tem sido o opressor em algumas coisas. Então, muita gente fala, eu não tenho dó dos judeus, porque eles têm armamentos, têm tecnologias, têm riqueza, eles estão oprimindo os... Bom, isso é um assunto muito longo, muito extenso, né? Mas, na verdade, sim, eles fazem coisas erradas, mas muita coisa é feita assim, em defesa, porque Israel já admitiu a possibilidade de conviver junto com eles, mas os árabes não admitem. Mas é um longo assunto, um assunto bem complexo. Mas Israel, com toda a potência que eles têm, com todo o poder que eles têm, eles não puderam ainda assegurar o local mais sagrado para eles, que é o local mesmo onde ficava o templo. Eles têm que se contentar de ficar nesse Muro de Lamentações, que é embaixo, o monte está em cima. Então eles ficam ali naquele Muro de Lamentações, clamando a Deus. Deus restaura, Deus... Claro que eu não sei o que está na cabeça deles, mas eles estão lendo as Escrituras e fazendo um movimento diante de Deus. Quando eu vejo isso, quando eu lembro disso, eu lembro das profecias e que Deus falou assim, eles vão chorar por mim. Jesus falando, eles vão chorar pelo Messias, eles vão voltar, eles vão se arrepender, eles vão dizer, Deus, nós queremos o Senhor, nós queremos voltar para o Senhor. Isso vai ser uma coisa que vai abalar, a gente sabe assim, que já é um barril de pólvora lá, qualquer coisa, qualquer espirro lá, mexe com nações, mexe com os islâmicos, mexe com outras potências, tem Turquia, tem o Irã, tem a Síria, tem a Rússia, tem tantas potências já envolvidas com coisas lá, mas principalmente no mundo espiritual
Porque quando os judeus, quando isso acontecer, eles virão chorando, eles virão se arrependendo, eles vão reconhecer, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas ele promete que vai haver um arrependimento profundo e verdadeiro. Então, dessas promessas de restauração, pelo menos assim, sintetizando, falta sossego, porque eles não têm paz, não têm sossego, não vivem em segurança, mas principalmente falta um verdadeiro arrependimento. E a última coisa, que nem vou entrar, nosso tempo já acabou também, mas assim, é um assunto que nós vamos desenvolver mais, vocês devem se lembrar, no capítulo 31, versículo 31, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Essa nova aliança nós vamos examinar um pouco mais, pelo menos na próxima aula, não sei se vamos ficar uma ou duas aulas, assim, pensando mais como essa relação daquilo que Deus estava fazendo nessa época de Jeremias, o cativeiro daquela época, depois o segundo cativeiro, que demorou todos esses séculos, né, desde o tempo do ano 70 para cá, e como que isso faz parte, porque essa época que Jeremias vivia, essas profecias duras que ele teve que trazer, mas isso era um processo necessário, é uma disciplina e é uma cura necessária. Só para vocês terem uma ideia, os judeus não se tornaram um povo santo, perfeito, de jeito nenhum. Mas o problema de idolatria acabou. Depois do cativeiro, o povo de Israel, no tempo de Jesus repreendeu por outras coisas, mas idolatria eles não tinham mais, né? Essa idolatria que eles tinham antes. Então, a disciplina de Deus, a cura de Deus, e Deus agora fez um outro cativeiro muito mais longo, e nós estamos vivendo nesse período em que as coisas estão voltando, mas faltam aspectos muito importantes, e nós também fazemos parte da nova aliança e precisamos entender, porque a igreja, só essa nota final para a gente retomar na próxima aula, a igreja pegou essa profecia da nova aliança e pinçou, tirou para fora do contexto que está aqui, como se essa profecia da nova aliança não tivesse nada a ver com o povo de Israel e com as profecias e com as coisas que Deus pretende fazer no seu plano. E isso foi uma coisa muito errada, muito prejudicial para o plano de Deus, né? Então, é isso que nós queremos entender um pouquinho mais dentro dessa profecia de Jeremias, da nova aliança, em que contexto que ele deu. Essa promessa da nova aliança, como que isso funciona para nós e para o povo judeu. Senhor Deus, nós sabemos que existem muitas coisas profundas na Tua Palavra, temos essa sensação de que não estamos nem riscando a superfície, sentimos que tem muitas coisas além daquilo que nós conseguimos enxergar agora, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós temos um desejo de acompanhar, de ver como o Senhor é fiel, como o Senhor tratou com o povo natural de Israel, e isso nos ensina muito como o Senhor trata conosco também, porque nós também somos teu povo, e como essas coisas como essas peças vão se juntar no fim, como que essas coisas vão se encaixar. Senhor, nós queremos, ó Deus, claramente nós não vamos ter todas as respostas, o Senhor é soberano, como o Senhor falou com os teus discípulos em Atos 1, não compete a nós conhecer os tempos, as estações, tem muitas coisas que não sabemos como vão acontecer, mas queremos entender o teu reino, queremos fazer parte e queremos, ó Deus, colaborar, queremos ser participantes ativos daquilo que o Senhor quer fazer, tanto dentro do nosso contexto de igreja, mas dentro do contexto geral de tudo que o Senhor quer fazer, para que a tua volta possa ser apressada, para que nós possamos estar preparados e para que realmente nós possamos viver esse momento glorioso de ver o Senhor cumprir
todas as tuas promessas, o Senhor sendo fiel às alianças e o Senhor construindo e completando aquilo que o Senhor começou. Guarda-nos no teu amor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.